Governo catarinense soma 100 obras do programa Estrada Boa e dá continuidade em um projeto focado em vias rurais. Novo programa de compras do governo catarinense projeta economia de R$ 1,5 bilhão. Governo do Paraná propõe perdoar dívidas de até R$ 7 mil com Companhia Estadual de Habitação. No Rio Grande do Sul, começam as ações do Ganha-Ganha Farroupilha. João Luiz Correia deu início às divulgações da campanha. Nova cadeia pública de Porto Alegre é inaugurada. Antigo prédio central é definitivamente substituído por nova unidade. Reações após votos pela condenação de Bolsonaro. Advogado e filho de ex-presidente reagem após votos de Moraes e Dino. E você vai ver também. Segundo sobrevoo de monitoramento da temporada, avista baleias francas. A aeronave percorre faixa costeira de Torres a Florianópolis em busca de identificar as gigantes do mar que visitam a região. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 10 de setembro. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. Em Santa Catarina, o programa Estrada Boa já contabiliza 100 obras em andamento ou concluídas em todas as regiões, com investimentos que ultrapassam R$ 3,5 bilhões. Com o sucesso, novas fases foram iniciadas no estado, como o programa Estrada Boa Rural, que vai receber mais de R$ 2 bilhões para a pavimentação de 2.500 quilômetros de estradas rurais no estado. Lançado em agosto de 2023, o programa Estrada Boa tem realizado grandes intervenções e melhorias em rodovias pelo estado. Em 2023, um estudo da FETRANSESC apontava que 73% das rodovias estaduais eram classificadas como ruins ou péssimas. Hoje, após os avanços do Estrada Boa, 80% da malha está em condições ótimas ou boas. A meta do governo é chegar a 100% da malha viária em condições regular a ótima até o final do primeiro semestre de 2026. A infraestrutura rodoviária, ela permite o desenvolvimento econômico. E a gente sempre fala de que Santa Catarina corre sério risco de ter uma limitação na sua performance econômica por conta da limitação da sua infraestrutura rodoviária. E o que a gente vê efetivamente, o Estado, as rodovias estaduais, elas estão em obras. Isso é importante, a gente vem constatando isso. A gente tem tido feedback, nós temos 13 sindicatos que representam o sistema no estado. O feedback tem sido nesse sentido. O que nós precisamos efetivamente é ter a percepção e a convicção e o entendimento de que, ao final do governo Jorginho, nós tenhamos Santa Catarina com Estrada Boa. Do litoral a oeste e extremo oeste, já se pode ver os impactos do Estrada Boa. A triplicação da SC 401 no norte de Florianópolis, a rodovia estadual mais movimentada do estado, é um exemplo. A via recebeu R$ 73 milhões em investimentos, que também contemplaram as obras de iluminação cênica da Ponte Hercílio Luz, um marco turístico e cultural da capital catarinense. No oeste e extremo oeste, algumas intervenções também se destacam, como as melhorias na SC 283, no corredor de Chapecó a Concórdia, passando pelas cidades de Arvoredo, Ceará e Arabutã, além da ampliação e restauração em pavimento de concreto da SC 305, em São Lourenço do Oeste. A via, que é muito usada por caminhões pesados, estava há décadas sem receber investimentos. Com os avanços no Estrada Boa, outras frentes começaram a nascer e o programa foi ampliado com Estrada Boa Rural. Lançado em julho deste ano, o programa prevê R$ 2,5 bilhões em investimentos até 2027, com a meta de pavimentar 2.500 quilômetros de estradas rurais em todos os 295 municípios catarinenses. Nesta terça-feira, durante o congresso da Comac, em Balneário Camboriú, o governador Jorginho Melo assinou um decreto que atualiza e amplia as regras do programa. Nós tivemos, por unanimidade, a aprovação do programa Estrada Boa Rural na Assembleia Legislativa.
e abrimos um período para que os prefeitos pudessem vir à nossa busca para que a gente conversasse a respeito do programa. Durante 40 dias assim o fizemos, até por determinação do governador Jorginho Melo, que sempre busca essa aproximação. Então nós temos a convicção que praticamente a totalidade dos municípios vão poder ser contemplados, desde que é um programa que vai investir 2,5 bilhões na primeira etapa e com certeza vai mudar a condição do agronegócio do interior de Santa Catarina. Entre as principais mudanças está a possibilidade de os municípios apresentarem até 4 trechos de pavimentação. Nós temos um critério de elegibilidade, né? São municípios que foram segmentados dependendo do seu tamanho territorial e os valores que vamos disponibilizar variam de 12 a 20 milhões de reais, dependendo do tamanho do município. O município vai poder eleger 4 segmentos, sendo o primeiro esse ano, o segundo no primeiro semestre do ano que vem e 2 outros trechos no primeiro e segundo semestre de 27, totalizando 2,5 bilhões de investimento, mais aquilo que na realidade fique de resíduo daqueles que não utilizarem a totalidade dos recursos. Então nós temos certeza que isso vai contemplar todo o estado de Santa Catarina e nós temos a expectativa de dentro de 90 dias a gente já ter as primeiras obras sendo iniciadas. Com a ampliação da malha rodoviária, o governo catarinense busca reforçar o desempenho logístico do estado, que por meio de boas rodovias pretende trazer mais segurança para motoristas, além do ganho de qualidade de vida e competitividade para a economia de Santa Catarina, reduzindo custos de transporte e escoamento da produção. Santa Catarina deu um passo importante na adequação à nova legislação de compras públicas. Com a nova metodologia, o Estado planeja economizar R$1,5 bilhão de reais. Se adequando à nova lei de licitações, o governo catarinense centralizou as compras de mercadorias e serviços. Já com essa metodologia em funcionamento, o Estado já economizou R$800 milhões por ano, além de reduzir o tempo médio de contratação de 127 para 69 dias. Antes, cada secretaria realizava os próprios processos. Então, sem dúvida, um projeto de compras a ser idealizado pelo governador Jorginho Melo, ele vem trazer uma racionalidade, economia e eficiência nas compras públicas com mais transparência. Nessa terça-feira, a Secretaria de Estado da Administração deu mais um passo importante para a modernização dos processos de gestão e o lançamento de uma plataforma digital, uma solução inovadora que traz mais agilidade, padronização e segurança jurídica aos processos. Recebemos o governo, todos vocês sabem, eu sei da imprensa, a dificuldade financeira que nós encontramos, 2,8 bilhões de vermelho, de prejuízo, de furo no orçamento. A gente tinha que se organizar. O que a gente fez? A gente fechou torneira, a gente compactou áreas, encolheu, juntou uma caixinha dali, caixinha daqui, fez uma só, enfim. E a gente conseguiu montar essa central de compras, que é um modelo a ser seguido. Então, a gente agiliza, desburocratiza, economiza, faz com que a documentação seja mais consistente e, acima de tudo, faça economia. Quando o certame ele é bem fiscalizado, ele é bem concorrido, os preços caem. Porque muitas vezes, quando é para uma pessoa particular, é um preço. Quando é para o governo, eu não sei porque tem que ter o dobro. Então a gente tem que apertar. Porque o governo demora para pagar. Não, nós pagamos em dia, a gente não deve um centavo para ninguém. O nosso governo não deve para ninguém. Santa Catarina também firmou um termo de cooperação com a OAB para a adesão de atas de registro de preço. O pacote de ações busca economizar R$1,5 bilhão de reais com a centralização do serviço. Para servir como exemplo, os registros de atas nossos vão servir de exemplo para a OAB, vão fazer um termo de cooperação. Enfim, então Santa Catarina dando exemplo em todas as áreas. Graças a Deus a gente já passou a limpo o governo, não tem área que a gente não mexeu para melhor. É por isso que nós estamos bem. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo registrou queda de 0,11% em agosto. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
A inflação no Brasil ficou em 5,13% na comparação anual de agosto, ligeiramente abaixo dos 5,23% dos 12 meses terminados em julho, mas ainda acima da meta do governo de até 4,5%. Segundo o IBGE, este foi o primeiro registro negativo desde agosto de 2024 e o mais expressivo desde setembro de 2022, quando o IPCA baixou 0,29%. As quedas de preços mais acentuadas foram registradas no setor da habitação, menos 0,90%, principalmente devido à queda nos preços da energia elétrica residencial, que ficou em menos 4,21%. Também foram significativas nos setores de alimentos e bebidas e transportes. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei para instituir um programa de remissão de dívidas de contratos de mutuários junto à Companhia de Habitação do Paraná, a Coapar. A iniciativa pode beneficiar até 17 mil famílias paranaenses que possuem débitos habitacionais. A proposta prevê que a quitação seja automática para contratos com dívidas de até R$ 7 mil e vai valer tanto para dívidas vencidas ou prestes a vencer da carteira imobiliária da Coapar, quanto em cessões de uso a título oneroso. A ideia é que famílias que vivem há anos nas residências, mas não conseguem pagar as dívidas, possam manter a posse dos imóveis, regularizando as situações perante o órgão estadual. Não é justo a gente fazer um esforço tão grande, a gente entrar com até R$ 20 mil para novas famílias irem para novas casas e, por um outro lado, a gente está com a possibilidade de estar despejando famílias que já estão assentadas, que por motivo de serem famílias de baixa renda ou terem tido algum problema, tenham que perder os seus lares. Então, dessa forma, a gente faz uma justiça para que em torno de 17 mil famílias possam resolver os seus problemas e terem a quitação das suas casas, morarem com dignidade e darem prosseguimento à sua vida. A medida vai beneficiar, em grande maioria, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para isso, a proposta também inclui a remissão integral de multas e juros moratórios. De acordo com o PL, o programa contempla 29 modalidades de financiamento ligadas à Coapar. Para ter o benefício concedido, o imóvel não pode ser objeto de ação judicial e o mutuário deve comprovar que o local está sendo utilizado como residência própria e da família. Além de beneficiar estas pessoas, a proposta também ajuda na redução de custos que a companhia tem com a cobrança das dívidas e com ações judiciais. A proposta ainda está compatível com a Lei Orçamentária Anual de 2025, em consonância com o Plano Plurianual 2024-2027. Foi realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, o 2º Simpósio Nacional de Segurança no Atendimento ao Turista. O encontro reúne agentes de segurança de 17 países e 23 estados brasileiros para discutir estratégias que garantam a tranquilidade dos turistas. O simpósio propõe reflexões e debates sobre a importância da segurança como fator essencial para a experiência de quem viaja. Nós tivemos algumas pesquisas que demonstraram que as pessoas escolhem os locais para passar as férias ou para visitar locais e regiões onde tem a segurança. Então o turismo ele traz economia, ele traz emprego, ele traz renda, traz qualidade de vida, mas é importante que as pessoas tenham segurança para fazer as suas visitações, para fazer os seus passeios. Então é importante. Na Europa, 67% das pessoas que definem um destino, elas têm como prioridade entender a segurança. Nos Estados Unidos, em torno de 45%, 47% também. Então, o Paraná lidera esse processo de discutir aqui que nós temos um programa de segurança para o turista. Claro, o turista do Paraná, o turista brasileiro e o turista internacional. É mais uma ação muito importante de consolidação do turismo do estado do Paraná. Organizado pela Polícia Militar do Paraná, em parceria com as Secretarias de Estado de Segurança Pública e de Turismo, a programação inclui palestras, painéis, workshops que abordam temas como policiamento turístico em áreas de fronteira nacionais e internacionais,
prevenção à exploração sexual e ao tráfico de pessoas em áreas turísticas, ecoturismo e turismo de aventura, inovação e tecnologia aplicadas à segurança e capacitação de profissionais de segurança. Foi inaugurada em Porto Alegre a nova cadeia pública da capital, que substitui definitivamente o antigo Presídio Central, considerado um dos piores da América Latina. Por décadas, o Presídio Central foi sinônimo de degradação e vergonha internacional. Construído em 1962, chegou a abrigar mais de 5 mil presos em condições desumanas. A superlotação, a falta de higiene e a violência renderam denúncias às organizações dos Estados americanos e colocaram a unidade entre as piores da América Latina. A mudança ocorreu em 2021, com o programa Avançar. O projeto previu a demolição gradual de pavilhões e a construção de novos módulos. Agora, o novo prédio entrega 1.884 vagas, com quase 14 mil metros quadrados. O Presídio Central de Porto Alegre era uma vergonha nacional, que se passou por vários governos, com a promessa de virar essa página, mas foi neste governo que efetivamente se fez a demolição do presídio que havia aqui, quando havia 1.800 vagas, com quase 5 mil presos, um lugar que tem 5 mil pessoas com 1.800 vagas disponíveis, pode ter certeza, não era o Estado que efetivamente mandava aqui dentro. Com investimento do Estado de 139 milhões de reais, a nova cadeia pública de Porto Alegre substitui de vez o Central, encerrando também uma ação civil pública que denunciava as violações de direitos humanos no local. Não é apenas um modelo construtivo novo, né? Tem um modelo construtivo novo, novas tecnologias que são acopladas aqui. A gestão do Presídio Central passou a ser agora também da nossa Polícia Penal. A Brigada Militar fez um trabalho importante durante o tempo que o presídio, infelizmente, não tinha as condições, mas agora é um presídio que vai respeitar a sua lotação. O primeiro ponto é esse, né? E com toda a estratégia de atuação da nossa Polícia Penal. Presos uniformizados, né? Controle rigoroso da ocupação das celas, da movimentação dos presos. Tudo isso entra com uma nova cultura de cuidado também aqui do nosso sistema prisional. Com a obra concluída, o Estado reforça a segurança, enfraquece o poder das facções criminosas e inaugura um novo modelo prisional, mais humano e eficiente. Galerias que tinham domínios de facções e grupos organizados, essa página foi virada, o Estado mudou a cara do nosso sistema prisional. A gente ainda tem desafios, mas é um dia histórico que a gente celebra, porque mostra que o Rio Grande do Sul realmente enfrenta o crime, não simplesmente com tiro, porrada e bomba, com gritos e palavras de ordem, mas com estratégia, com gestão, com investimento, e o Presídio Central representa isso muito fortemente. O governo do Rio Grande do Sul deu início às ações de divulgação da campanha Ganha Ganha Farroupilha. O cantor tradicionalista João Luiz Correia deu um pontapé inicial para a campanha nesta churrascaria da capital gaúcha. O Ganha Ganha Farroupilha é uma iniciativa lançada para impulsionar o varejo do Rio Grande do Sul por meio de sorteios, descontos especiais e promoções, ao mesmo tempo em que divulga as tradições gaúchas. A campanha foi lançada na semana passada pelo governador Eduardo Leite e busca fortalecer o varejo no mês de setembro, considerado um mês fraco pelos lojistas. A ideia é unir o mês dos festejos tradicionalistas com a campanha de incentivo à compra no comércio gaúcho. Lista, se aceitares o que digo, meu parceiro, vem comigo e entenderás, meu amigo, o que é ser tradicionalista. Se não gostar da resposta, me respeita e me conquista. Muito bem, agora uma pausa e você vai ver depois do intervalo. Unicef alerta, pela primeira vez, obesidade supera desnutrição. Índice aumenta entre pessoas em idade escolar. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E ainda, segundo sobrevoo de monitoramento da temporada, avista baleias francas no litoral catarinense. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz.
com um novo programa do Estado em parceria com as prefeituras, o Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para eu tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com Piques News, agora 8h23. A obesidade disparou nos últimos anos entre crianças e adolescentes, bombardeada pela publicidade de ultraprocessados em todo o mundo e superando até mesmo a desnutrição. O alerta foi feito pelo Unicef. O Unicef alertou que o aumento da obesidade entre crianças e adolescentes chegou a 9,4% em 2025. Pela primeira vez, a prevalência global de obesidade entre pessoas em idade escolar supera a de desnutrição, que é de 9,2%. Claro, é bastante chocante. 1 em cada 10 crianças vive com obesidade. 1 em cada 5 crianças vive atualmente com sobrepeso. Em termos numéricos, o número de crianças afetadas pela obesidade em todo o mundo é de 188 milhões. Esses números são bastante chocantes. Entre 2000 e 2022, o sobrepeso disparou. O número de jovens de 5 a 19 anos afetados por essa condição dobrou de 194 milhões para 391 milhões. E o aumento é ainda mais acentuado no caso da obesidade, uma forma mais grave de sobrepeso associada a distúrbios metabólicos, como diabetes e certos tipos de câncer, que às vezes é acompanhada de baixa autoestima, ansiedade e depressão. Em 2022, 8% das pessoas de 5 a 19 anos eram obesas em todo o mundo, ou cerca de 163 milhões. No ano 2000, eram 3%. O Unicef culpa a indústria de alimentos ultraprocessados e as práticas comerciais voltadas para o lucro. O mais importante é que os governos precisam aprovar leis para regulamentar os produtos e práticas empresariais. Isso inclui medidas desde a rotulagem nutricional na frente da embalagem, até restrições de marketing, impostos sobre bebidas açucaradas e melhorias significativas nos ambientes de alimentação escolar. O Unicef admite que esses produtos costumam ser mais baratos do que alimentos frescos, mas insiste que a culpa não é das crianças ou das famílias, mas de uma falha da sociedade. A Agência da ONU para a Infância também rejeita o mito que cerca os esportes, afirmando que é impossível escapar das consequências da má alimentação apenas com atividade física. Historicamente, a prevalência de sobrepeso em crianças e adolescentes era maior nos países desenvolvidos. Mas, desde 2000, a diferença diminuiu, com as taxas de obesidade disparando em algumas ilhas do Pacífico, onde as importações estão substituindo produtos tradicionais. Para alguns países, isso representa um golpe duplo,
com a coexistência de desnutrição e obesidade. Isso ocorre em algumas áreas de crise humanitária e conflito, onde grandes empresas doam grandes quantidades de ultraprocessados para promover a imagem. E crianças famintas só têm acesso a alimentos prejudiciais à saúde. Torcedores bolivianos se reuniram no centro de La Paz para comemorar a vitória sobre o Brasil por 1-0 na noite desta terça. Não, eles não ganharam a classificação direta para a Copa do Mundo do ano que vem. Mas pela vibração nas ruas da capital La Paz, até parecia que a Bolívia tinha conquistado um título. A seleção boliviana derrotou o Brasil em El Alto, a mais de 4.100 metros de altitude, com o gol de pênalti de Miguel Terceiros, o Miguelito, jogador do América Mineiro. O lance veio aos 49 minutos do primeiro tempo, depois que o VAR confirmou a falta de Bruno Guimarães dentro da área. Foi o primeiro triunfo boliviano contra o Brasil desde 2010. O resultado ainda foi complementado pela derrota da Venezuela para a Colômbia, o que garantiu a Verde o 7º lugar na tabela, com 20 pontos e a classificação para a repescagem intercontinental. Estou muito animado com a vitória da Bolívia. É muito emocionante porque vamos para a repescagem, não para a Copa do Mundo, mas ao menos garantimos uma vaga na repescagem. Estávamos vendo o jogo e agora estamos aqui celebrando. É feriado. No final do jogo, jogadores e torcedores choraram e se abraçaram no gramado. Miguelito, que chegou a 7 gols nas eliminatórias, é hoje o artilheiro da seleção. A repescagem será disputada em março de 2026 no México, com seleções da África, Ásia, Oceania e CONCACAF. A Bolívia sonha em voltar ao Mundial 32 anos depois da última classificação, em 1994. Para o Brasil, o resultado amargo ficou marcado como a pior campanha da história nas eliminatórias. O time terminou em 5º lugar com 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O governo brasileiro condenou as ameaças de uso da força contra o país depois que a Casa Branca assegurou que Donald Trump não teme usar o poder econômico e militar em meio ao julgamento do aliado Jair Bolsonaro. O Ministério das Relações Exteriores afirmou em nota que o governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia. O Itamaraty destacou na nota que o governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse nesta terça-feira que Donald Trump não teme usar o poder econômico e militar para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. A afirmação foi feita ao ser perguntada sobre a possibilidade de novas medidas contra o Brasil após as tarifas e sanções impostas em represália pelo julgamento de Bolsonaro. O ativista de extrema-direita Charlie Kirk foi baleado e morto nesta quarta-feira durante um encontro público em uma universidade dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump confirmou a notícia na sua plataforma Truth Social, saudando o aliado próximo como lendário. O jovem foi atingido em um encontro público em uma universidade e levado para o hospital na cidade de Owen. Com apenas 31 anos, Kirk era considerado um influenciador na política dos Estados Unidos, ajudando a aumentar o apoio a Trump entre os eleitores mais jovens. Com habilidades naturais para o show business, ele cofundou a organização Turning Point USA em 2012 para promover pontos de vista conservadores entre os jovens. Assim,
O ativista se tornou um porta-voz das redes de televisão e conferências para a extrema-direita. A presença dele nos campi era vista pela direita como um contraste bem-vindo aos pontos de vista liberais, predominantemente no ensino superior, mas gerava oposição muitas vezes acirrada. Embora o motivo do ataque seja desconhecido, os Estados Unidos atravessam o período mais prolongado de violência política desde a década de 1970. Segundo a Reuters, a agência documentou mais de 300 casos de atos violentos motivados politicamente desde que apoiadores de Trump atacaram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Agora é hora do comentário político com o Tiago Pereira, que chega por aqui. O assunto, claro, né? Mais um dia aí de julgamento de Jair Bolsonaro e os demais réus. O ministro Luiz Fux, do STF, apresentou divergências em relação ao relator, ministro Alexandre de Moraes, no voto no julgamento da trama golpista nesta quarta-feira. Ele segue lendo o voto e no início da manhã já havia adiantado incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal e defende, inclusive, a anulação do projeto. Assunto, repito, para o Tiago Pereira, que chega por aqui para comentar para a gente, é claro, aliás, uma surpresa, né, em meio ao processo que foi criticado por muitos. Não é isso, Tiago? Boa noite, bem-vindo. Foi criticado por muitos juristas, né? Sua correção ali era processo, não projeto, né? Por isso ele pediu a anulação do processo que corre lá no Supremo Tribunal Federal. Foi uma surpresa, mas ontem ele já havia dado um sinalzinho de que isso poderia ocorrer, porque quando o ministro Flávio Dino fazia a alegação do seu voto, a leitura do seu voto, o ministro Alexandre de Moraes fez uma interrupção e ele criticou, porque eles haviam combinado nos bastidores de que o ministro não atropelaria o voto do outro, não pediria um comentário, não pediria uma questão de ordem, como assim a gente costuma dizer, para fazer um comentário em cima do voto, porque isso, em tese, atrapalharia, né, o raciocínio do colega. É comum eles fazerem essa interpelação, pedir para comentar sobre o outro, mas já havia um sinal de que Fux seria contrário tanto a Dino quanto a Moraes, por isso ele pediu que não se fizesse essa interrupção, porque ele entende que cada ponto que ele criticasse o relatório do colega Alexandre de Moraes, poderia vir um argumento de Moraes dizendo algum questionamento. Tanto Moraes como Dino são macacos velhos, são bons de oratória, né? Então poderia haver aí uma discussão e já se passa de 10 horas, ainda tem mais 3 votos, mas a notícia da noite, de agora, do momento, é que o Jair Bolsonaro foi inocentado em todos os crimes apontados tanto pela Procuradoria-Geral da República quanto pelo relatório do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, 2-1. A única condenação até o momento que ele manteve foi de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, mas isso eu falo mais ao longo. Boa noite para você, oficialmente. Boa noite. E a toda a nossa audiência qualificada. Vem comigo. Olha, o Fux praticamente destruiu o processo de Alexandre de Moraes. Ele detalhou item por item e preferiu mostrar ao Brasil as inconsistências do projeto numa espécie de, olha aqui, esse processo não é o que se pregam, ele tem falhas. A começar por não ser dever do STF julgá-lo. Por aí é uma pá de cá, né? Pá de cal. Se sim, que julgue no plenário da Corte e não na primeira turno, como está sendo feito nesse momento. O motivo, Fux, é certeiro. É para mostrar à sociedade e aos brasileiros, por meio dos demais colegas lá do colegiado, as falhas do processo, já que, ao parecer de Moraes e de Flávio Dino, que votaram até então, a peça é a mais pura obra-prima do judiciário brasileiro. Mas está longe disso, não sou eu que estou falando, são juristas com capacidade para dar esse tipo de opinião. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, é né? Incontestável qualquer fala do nosso ex-togado. Assim como os membros da primeira turma, é previsível, né, o parecer desses membros, já que Dino e Zanin têm fortes ligações com o PT e com Lula.
Abrindo um parênteses aqui, para quem não sabe, Dino era ministro da Justiça de Lula, foi ativista do Partido Comunista do Brasil, é de ideologia de esquerda e fez campanha para Lula em várias e várias eleições. O Zanin, para quem não lembra, é ex-advogado do presidente Lula, foi ele que interpôs ações no STF para anular os processos contra Lula e assim descondenar o atual presidente. Falando no Lula, ele ficou furioso, como eu falei aqui, com a possibilidade da votação de anistia no Congresso. Uma situação que não tem nada a ver com o cargo que ele ocupa, que é chefe do Executivo. A mídia de esquerda faz agora sobre a votação do Fux a ilação com relação à divergência da posição de Fux agora, criticando que ele acompanhou os demais ministros em quase 400 condenações dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Aqui é fácil a gente explicar, mas claro que a esquerda não quer que isso seja tão claro para a população. Então vamos aos fatos, abrindo aqui um esclarecimento. Os envolvidos nos atos do 8 de janeiro que cometeram crimes precisam sim ser punidos. E estão sendo. Afinal, baderna e bagunça já se tolerou no Brasil. Mas nos tempos atuais nós precisamos coibir. A controvérsia aqui é com relação às penas. Teve recentemente um oficial de cartório na cidade de Imbituba, litoral catarinense, que foi condenado a 12 anos por matar acusado, e condenado por matar a ex-namorada. E teve uma das envolvidas no ato de 8 de janeiro, aquela que pichou a estátua da Justiça em frente ao STF com batom, condenada a 14 anos. Então, há essa controvérsia com relação à dosimetria das penas. E isso é papo para outro dia, vamos deixar aqui para outro momento. Agora, o que Fux bem sabe é que, em momento algum, no processo, se provou que houve uma ação coordenada dos réus que estão sendo julgados. Ou seja, que em nenhum dos 70 terabytes de material colhido se encontrou o mandante, alguém que disse: vão lá, invadam as sedes dos três poderes. Além disso, ele prova que não houve formação de organização criminosa e pede a absolvição de Almir Garnier, ex-chefe da Marinha, e pede a condenação do delator ex-chefe de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Agora, finalzinho da noite, uma pausa de 10 minutos na leitura do voto, ele deu então o seu veredito com relação ao voto do ex-presidente Jair Bolsonaro, anulando ele sobre qualquer pena de qualquer uma das condenações, já que a organização criminosa ele já havia liberado todos no período da manhã, informando que não houve esse crime de formação de organização criminosa. Eu diria, para a gente fechar, que o voto de Luiz Fux, nesse momento, é o estopim que faltava para o projeto de anistia andar no Congresso, porque ele traz elementos, provas, jurisprudência, se assim a gente pode dizer, para que o Congresso Nacional, junto até com as denúncias do ex-assessor de Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, o Eduardo Tagliaferro, que está nesse momento na Itália, precisou sair do Brasil para poder trazer as provas, as informações de como correu esse colhimento de provas, tanto no processo que corre no Supremo Tribunal Federal, como em atos no período eleitoral lá de 2022, no Tribunal Eleitoral, quando Alexandre de Moraes também ocupava a presidência do Superior Tribunal, Tribunal Eleitoral, né? Tem o Tribunal Regional, o Tribunal TSE, Tribunal Superior Eleitoral, quando o então, hoje ministro Alexandre de Moraes, na época também fazia dobradinha, era o presidente do TSE. A expectativa agora é para o voto amanhã da ministra Carmen Lúcia, que tem uma tendência a acompanhar Flávio Dino, a acompanhar Alexandre de Moraes, e aí sim, com o voto dela, o ex-presidente e os outros 7 devem, alcança-se assim os 3 votos para já iniciar a condenação, e aí por final o Cristiano Zanin, que atualmente preside a primeira turma, e nesse caso, esse processo em específico, deve fazer o seu voto final, e o voto do Luiz Fux fica como um simbolismo para esse processo em se mostrar, pelo menos algum dos envolvidos na primeira turma aponta para os erros nesse processo. E a gente amanhã traz aqui à noite no Pix News, certamente os votos vão se prolongar também,
como é que foi mais um dia de votação nessa votação histórica que para o Brasil, André, e a audiência. É verdade, né? O julgamento avança. Ontem nós tivemos aí os votos, né? As votações de Dino e de Moraes, como você muito bem lembrou, e isso repercutiu em duas frentes, e é esse assunto que a gente fala agora. Bora Obrigada, lá. Thiago. Vou acompanhar aqui nos bastidores. Até mais, uma boa noite. Até mais. O avanço, então, desse julgamento, né, como eu acabei de falar, ele teve respostas em duas frentes. Enquanto a defesa pediu cautela e criticou a análise dos ministros, o senador Flávio Bolsonaro acusou Alexandre de Moraes de agir com motivação política e pessoal. O Supremo Tribunal Federal deixou nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro perto de ir para a prisão por golpismo. Até o momento, 2 juízes do STF, Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino votaram pela condenação do líder de extrema-direita. Ao deixar o julgamento, a defesa de Bolsonaro se manifestou. Hoje nós vimos 2 votos, como vocês sabem, nós não concordamos com esses votos, respeitosamente, vamos respeitar sempre a decisão do Supremo, mas não concordamos. Acho que as questões preliminares foram muito pouco desenvolvidas, discordamos da análise de mérito, mas vamos aguardar o prosseguimento do julgamento. Em uma coletiva de imprensa, o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, direcionou críticas a Alexandre de Moraes. Uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança. É necessária uma maioria simples de 3 votos para a condenação. Só então terá início as deliberações sobre a pena. Há ainda a possibilidade de recurso. Bolsonaro, de 70 anos, enfrenta uma pena de mais de 40 anos de prisão sob a acusação de conspiração para se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022. Ele é acusado de 5 crimes, entre eles o de tentativa de golpe de Estado, que teria fracassado devido à falta de apoio da cúpula militar. O ex-presidente também teria planejado o assassinato de Lula antes da posse, assim como o de Moraes e do vice-presidente Geraldo Alckmin. O líder de direita ainda é acusado de instigar os atos de 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiadores vandalizaram as sedes dos 3 poderes em Brasília na tentativa de derrubar Lula. E para a gente encerrar esta edição, imagens aéreas registradas nesta quarta-feira mostram baleias francas no litoral catarinense, entre os municípios de Imbituba e Garopaba. O material faz parte do 2º sobrevoo da temporada 2025, realizado para monitorar a presença dos animais na área de proteção ambiental da baleia franca. O número exato de baleias avistadas deve ser divulgado até a próxima segunda-feira. O sobrevoo foi feito pelo Porto de Imbituba em parceria com a empresa Aquaplan e o Instituto Australis. A aeronave decolou de Torres, no Rio Grande do Sul, às 7 da manhã e percorreu a faixa litorânea até o norte da ilha de Santa Catarina. O trajeto contou com paradas estratégicas em Arroio Corrente e Garopaba. Os monitoramentos aéreos acontecem 3 vezes por ano nos meses de julho, setembro e novembro, cobrindo toda a área de proteção ambiental da baleia franca entre o sul de Florianópolis e Torres. O objetivo é registrar a presença das baleias, identificar indivíduos e acompanhar a distribuição dos animais na costa da área de proteção. As imagens coletadas permitem a identificação de cada baleia, já que a espécie possui calosidades únicas na cabeça, que funcionam como uma impressão digital. Com essa técnica, pesquisadores podem verificar se o animal já esteve na região em temporadas anteriores. Além dos sobrevoos, há monitoramento terrestre nas áreas próximas ao porto, que registra o comportamento das baleias, como descanso, natação e interação entre mãe e filhote. Durante a temporada migratória, o Porto de Imbituba mantém também um procedimento de boas práticas, orientando tripulações de navios sobre a presença de cetáceos nas rotas de navegação. A ação inclui materiais educativos e avisos operacionais para reduzir riscos de colisões.
Em 2016 e também em 2018, o programa recebeu o prêmio Expressão de Ecologia, considerado a principal premiação ambiental do sul do país, reconhecendo a contribuição para a conservação da baleia franca, espécie que já foi ameaçada de extinção, que utiliza a costa catarinense para acasalamento e reprodução. O próximo e último sobrevoo da temporada está previsto para novembro. E assim a gente encerra, então, o Pix News de hoje. Muitas nossas reportagens e também a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta, compartilhe os nossos conteúdos por lá e aproveite também para se inscrever no canal. Mais notícias no pixtv.com.br. Na sequência, aqui na programação da Pix TV, você fica com o Cinepix. E a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.